bem, sejam bem-vindos ao último dia da nossa história da Rainha Esther. Da Rainha Esther. Muito bem, nós vamos então nesse instante cantar e logo em seguida nós vamos partir para a nossa história, porque hoje está cheia de surpresas. Vamos lá! Vamos lá então para a nossa história. Não tem problema não, já acabou. Vamos lá, bem? Isso faz parte. Ó, os dedos do papai também tem marcas por causa da corda de violão. Vem pra gente contar a história, rapidinho. Vamos lá então. Nosso último dia, sentado aqui, ó. Nosso último dia, virado para lá. Isso. O último dia que nós paramos na nossa história sobre a Rainha Esther. Esther disse para Mordecai, durante 3 dias, era para o povo fazer o quê? Matar. Não, durante 3 dias, o povo de Deus ia... orar e nem beber e nem comer. Eles iam fazer um jejum, eles não iam nem comer, nem beber, e eles iam orar. Então aqui nós temos 3 bolas, porque depois desses 3 dias, era o grande dia da Rainha Esther ir até o rei Assuero. Vai lá, Henrique. 1, 2, conta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Isso! Chegou o grande dia! E a Rainha Esther ia se apresentar ao rei Assuero, Henrique. Se o rei Assuero levantasse o cetro de ouro, pode deixar aqui, para não machucar. Se o rei Assuero levantasse o cetro de ouro, a rainha podia entrar. O rei levantou o cetro. A rainha então disse assim: ó rei, eu tenho um convite. Qual era o convite, Henrique? Lanche. Um lanche, um banquete. Mas o banquete que a Rainha Esther tinha preparado era para o rei Assuero. Pode sentar aqui. Para o rei Assuero e para Amã. A rainha tinha uma estratégia. E lá se foi então o rei Assuero e Amã para um banquete. O rei disse assim: diga-me, Rainha Esther, o que queres que eu vou te dar. Mas a rainha disse assim: não, rei, eu quero que o senhor volte amanhã para um segundo banquete. Terminado o banquete, Henrique, Amã foi embora.
E quando ele passou pela porta do palácio, Mordecai, que era judeu e o primo de Esther, estava sentado na porta do palácio. E de novo, Henrique, Mordecai não se curvou, não se inclinou diante do rei Amã, E Amã ficou irritado e ele foi para casa bravo. Chegou em casa ele indignado, com raiva e com muito ódio de Mordecai, e disse para sua esposa: aquele judeu Mordecai não se inclina quando eu passo diante dele. O que eu devo fazer? A mulher de Amã, Henrique, e os amigos de Amã disseram assim: construa uma forca e mate Mordecai. Matou aonde? Calma, vamos ver se vai matar mesmo. Durante aquela noite, Amã foi construir a forca. O rei Assuero não conseguiu dormir, perdeu o sono, teve uma insônia. Tudo estratégia de Deus. E o rei Assuero disse assim: olha, eu quero ver os livros que relatem as minhas obras. E lá ele se lembrou de um rapaz chamado Mordecai, Henrique, que tinha livrado ele do plano que 2 servos tentavam matar o rei Assuero. E ele percebeu que ele não tinha dado nada como honra e presente para aquele Mordecai. Nisso que o rei Assuero está lendo o livro e percebendo que ele não tinha honrado Mordecai, Amã chega no palácio. E o rei Assuero disse assim: Amã, quando alguém salva a vida do rei, o que nós devemos fazer? Amã disse assim: olha, rei, isso é um grande feito, salvar a vida do rei. Dê muito presentes a essa pessoa. O rei Assuero, Henrique, então disse assim: mande chamar Mordecai, porque foi Mordecai que me salvou, Amã. Henrique, Mordecai era a pessoa que Amã mais tinha raiva. E agora Amã vai ter que dar presentes para Mordecai. Sabe o que o rei Assuero fez? O que é isso, Henrique? Cavalo. Calma, não, ainda não, só no final. Então vamos lá. O rei Assuero, já confundi os nomes. O rei Assuero disse assim: trague Mordecai, coloque ele no cavalo. Sobe aqui no cavalo, Henrique. Sobe aqui no cavalo. Isso, abaixa aí para todo mundo ver, fica ajoelhado. Isso, trague Mordecai, segura aí, hein? Eu quero que vocês dêem para Mordecai uma medalha, porque ele foi alguém de muita honra. Olha, aqui está a nossa medalha, Henrique, de honra ao mérito. Não, calma aí, Henrique, abaixa aí, Henrique. Abaixa aí. Nós vamos colocar então a medalha. Aqui, Henrique. Colocou uma medalha. Um olho caiu, não tem problema não. Caiu, não sei. Abaixa aí, porque senão você não aparece o vídeo. Isso. Colocou a medalha, vestiu Mordecai com as vestes do rei, e Amã teve que dar um passeio com Mordecai por todo o império do rei Assuero, em toda a cidade de Suzã. Aí abaixa agora pode sentar. Deixa eu tirar a medalha por alguns instantes. Calma. Depois disso, Amã voltou para casa, ainda com mais raiva, Henrique, porque Mordecai tinha sido honrado pelo rei Amã. Nesse intervalo de tempo, chegou o segundo dia do banquete. Você quer sentar aqui para comer, Henrique? Que é isso? É o glitter. Você quer sentar aqui para comer, Henrique? Então vamos trocar de lugar, Henrique. Vai lá, eu fico sentado aqui. Vai mais para o lado de lá. Isso. Enquanto Henrique come, eu continuo contando a história. Aqui tem mais suco, Henrique. Vai lanchando aí enquanto isso. Preste atenção também na história, hein, porque você vai ajudar a responder as perguntas. Quando Amã tinha acabado de chegar na sua casa, os servos do rei foram buscar Amã para o segundo dia do banquete que a rainha Esther tinha preparado. Amã estava ainda mais furioso, porque ele não tinha conseguido matar Mordecai, e Mordecai tinha sido engrandecido pelo rei Assuero. No banquete do rei, a rainha então serve todas as coisas que ela tinha mandado preparar com muito carinho. E o rei Assuero diz assim: diga-me, Esther, o que você quer? E Esther então diz, Henrique: olha, rei, o meu povo foi vendido, o meu povo foi trazido para cá. Não é possível, ó rei, que o Senhor salve este povo?
Não é possível, ó rei, que o Senhor possa fazer algo por esse povo? E aí então a rainha disse: ó rei, existe alguém entre nós que se levantou contra o meu povo, contra o povo judeu, e ele quer destruir todo o povo. Isso não pode acontecer. O rei Assuero disse assim: rainha, diga-me então quem é. E a rainha disse: este alguém está sentado na mesa junto com você, rei Assuero. É Amã. O rei Assuero ficou surpreso com a traição de Amã. E ele ficou pensando o que ele poderia fazer. Os servos, os empregados do rei Assuero disseram assim: olha, rei, Amã havia preparado uma forca na sua casa porque ele queria matar Mordecai. Sabe o que o rei então disse? Enforque Assuero! Mordecai, que era o alvo de Amã, a forca que Amã tinha preparado para matar Mordecai, agora vai ser usada para matar o próprio Amã. E nós vamos então enforcar Amã. Vamos lá, Henrique. Eu acho que eu vou ter que sumir um pouquinho do vídeo. Calma aí. Daqui a pouco a gente volta. Vai lá, Henrique. Nós vamos enforcar o rei. Nós vamos enforcar Amã. Olha só, pessoal. Amã aqui na forca, olha. Amã foi enforcado. Amã foi enforcado, amando do rei. Sabe o que o rei fez, Henrique? Preste atenção. O rei Assuero não tinha dado um anel de selar, o anel do rei para Amã. O rei mandou tirar esse anel das mãos de Amã e dar a Mordecai. Olha, nós preparamos um anel. Cadê seu dedo, Henrique? Vamos ver esse daqui, ó. O rei Assuero mandou tirar o anel que estava nas mãos de Amã e deu para Mordecai. Mordecai, dessa maneira, ele começou a se tornar grande e o melhor amigo do rei. Ele acabou substituindo o lugar de Amã. Só que agora Mordecai é alguém de confiança. Mas a história não termina, porque o decreto de Amã em matar todos os judeus não poderia ser revogado, não poderia voltar atrás. Então Mordecai e Ester dizem assim: ó rei, nós precisamos salvar os judeus, como nós vamos fazer? O rei então disse assim: Mordecai e Ester, escrevam cartas fazendo com que os judeus se defendam no dia do decreto, quando todos os judeus seriam mortos a mando de Amã. Nesse dia os inimigos virão sobre os judeus. Escrevam uma carta dando liberdade e autoridade aos judeus para se defenderem. E selem esta carta com o meu anel, o anel de selar. Quer que tira? Vocês vão escrever a carta e vão carimbar esta carta, porque esta carta tem o anel, tem o carimbo do rei Assuero. Dessa maneira, Mordecai escreveu as cartas com o anel de selar que agora está nas mãos de Mordecai, que antes estava com Amã. As cartas são carimbadas e são espalhadas por toda a província que estão os judeus. No dia em que os judeus deveriam ser mortos, no dia que seria um dia de tristeza, de luto para os judeus, os inimigos dos judeus se levantaram contra os judeus, mas agora eles têm uma carta, eles podem se defender. E os judeus então matam todos os seus inimigos. Dessa maneira, o dia que seria um dia de tristeza se tornou um dia de grande alegria entre os judeus. Eu disse para vocês que Ester tinha um propósito. Deus tinha um propósito. E o propósito de Ester era salvar o povo de Deus, sendo ela rainha, a esposa do rei Assuero. Perceba que Deus usou, coloque lá no lugar, perceba que Deus usou tanto a vida da rainha Ester para ser a intercessora, a mediadora em pedir clemência ao rei pelos seus irmãos judeus, mas Deus também usou a vida de Mordecai, que descobriu o plano para matar
o rei Assuero, e que ao mesmo tempo se tornou o substituto de Amã, aquele que traiu a confiança do rei Assuero. Dessa maneira, no dia em que os judeus seriam mortos, eles não foram mortos. Deus deu estratégia, sabedoria e inteligência para Mordecai e Ester. Nesse dia, que seria o dia de morte, em que os judeus agora tiveram condições de se defenderem e não forem mortos, se tornou um dia chamado da festa de Purim, um dia em que as sortes foram lançadas lá atrás por Amã, em decretar um dia para destruir os judeus, mas os judeus não foram mortos. Por isso, até hoje, em todos os anos, os judeus celebram essa festa, um dia em que aconteceria a morte de todos os judeus, mas que por misericórdia de Deus, Deus salvou os judeus. É uma festa, como eu disse, celebrada até hoje, e a grande alegria, porque um dia que seria de morte, de luto, de tristeza, se tornou um dia de festa e de grande celebração. Sabe, crianças, nós também estávamos mortos lá no meio dos nossos pecados e misérias, mas alguém se tornou o nosso mediador. Alguém agiu na história em nosso favor. Jesus, ele veio lá dos céus, ele morreu numa cruz, ele foi sepultado na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Mas ao terceiro dia, Henrique, ele ressuscitou. E ressuscitando ao terceiro dia, ele nos livrou do inferno. Ele nos tirou do lugar de perdição e de pecados e nos deu vida eterna. Por isso, nesse instante, nós vamos fechar os nossos olhos e nós vamos, calma, nós vamos agradecer a Deus, porque Jesus veio a esse mundo e nos salvou. Vamos lá agora, olhos fechados, e nós vamos orar. Eu oro e você repete, tá bom? Pode ser. E as crianças também? Também, vamos repetir. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ama. Obrigado a Deus, por ser o meu Deus, e por ter enviado Jesus para me salvar. Obrigado, Senhor, por ter me perdoado dos meus pecados. E obrigado por me amar. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Henrique, presta atenção ainda, calma aí, não levante. Enquanto eu vou dar a tarefa para as crianças fazerem em casa, você vai pegar o cavalo e vai cavalgar em busca do tesouro perdido. Tá, eu vou buscar o rei? Não, você vai buscar o tesouro, uma caixinha perdida que tem as perguntas da história. Lá na sala, procura lá na sala, em algum lugar. Enquanto isso, pode ir. Enquanto isso, eu vou dar o desafio da nossa história de hoje. Vai lá, Henrique. Potoque, 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 potoque. Vamos lá então, crianças. Enquanto isso, o anel do rei, que estava no poder de Amã, foi retirado por Amã quando Amã foi enforcado e foi dado a Mordecai. A tarefa de vocês vai ser fazer um anel. Aqui eu coloquei H, porque é H de Henrique. É o anel de selar do Henrique. Faça um anel do jeitinho que você quiser e coloque no dedo do seu filho. Essa é uma tarefa. Mas Mordecai, ele também foi honrado. Achou, Henrique? Muito bem. Então sente aqui comigo enquanto isso. Mordecai, senta aqui do meu lado. Então senta do meu lado, por favor. Mordecai, calma aí, aqui do meu lado por enquanto. Mordecai, ele foi honrado pelo rei. Então eu queria que vocês preparassem uma medalha de honra. Não, fica aqui ainda. De honra ao mérito, e vocês vão pendurar no seu filho. Feito isso, vocês vão tirar a foto do seu filho com a medalha e com o anel. E mande para mim fazendo um favor. A última tarefa: pegue uma corda de varal, enforque Amã, escreva Amã em uma colher, numa caixa de leite, enforque e faça um videozinho e mande para mim. E aí depois nós vamos publicar, ok? O Henrique achou a nossa caixinha e dentro dela tem as nossas perguntas. Então, olha, recapitulando, você vai fazer a medalha honra ao mérito para colocar no pescoço do seu filho, como o rei Assuero honrou Mordecai. Você vai fazer o anel
com a inicial do nome do seu filho e vai tirar uma foto e vai enforcar Amã, aquele que foi derrotado pelo poder da oração. Então vamos lá, Henrique. Calma aí que eu tô abrindo ele. Enquanto você abre, eu vou fazer a pergunta, hein, Henrique? Essa pergunta é uma pergunta bem fácil, Henrique. O povo judeu foi morto pelo Amã? Foi. Foi morto, Henrique? Não, Henrique, eles não foram mortos. O povo judeu não foi morto. Lembre-se que quem foi morto foi Amã. Amã que foi enforcado, filho. O povo judeu foi livre por Deus. A rainha Esther pediu ao rei clemência, misericórdia. E o rei atendeu. Preste atenção aqui, olha. O povo judeu então foi morto? Não. Não foi morto. Quem foi morto foi Amã. Preste atenção. Henrique, quem foi enforcado? Foi o rei. Não, Henrique, não foi o rei que foi enforcado. Ué, você não está prestando atenção na minha história? Não, fala de verdade. Quem foi enforcado que nós penduramos naquela caixa de leite? Aquele que era o inimigo do povo. Amã. Muito bem. Ufa, Henrique. Assuero é o rei, o marido de Esther, que foi bondoso. Preste atenção, olha para o papai. Amã, que foi o inimigo. Foi Amã que foi enforcado. Vamos lá. No lugar de Amã, quem se tornou o melhor amigo do rei, que ganhou o anel? Amã foi enforcado. O rei. Não. Quem se tornou o melhor amigo do rei, no lugar de Amã, foi Mordecai, muito bem. Nossa, o primo, Mordecai, você conseguiu. O primo da Esther. Última pergunta. Qual foi o convite que a Esther fez para o rei Assuero? Deixa eu ver. Qual foi o convite? Foi no lanche. A rainha Esther convidou o rei Assuero para um banquete. Você não podia ter perguntado, que eu ia saber. Desculpa, Henrique, foi sem querer, gente, tá bom? Foi no banquete que a rainha... Foi no banquete que a rainha Esther, então, disse que Amã era o inimigo. Que Amã era o inimigo do povo de Deus. Olha, vou te ajudar a lembrar da história. Foi no banquete, preste atenção, que a rainha Esther disse ao rei Assuero que Amã era o inimigo do povo de Deus e por isso Amã foi enforcado. É isso aí. Chegamos ao final do nosso terceiro vídeo sobre a rainha Esther, não é, Henrique? E aí, vamos dar tchau pro pessoal? Tchau, pessoal! Não se esqueça de fazer as 3 tarefas e mande pra gente um vídeo, ok? Foi muito bom ter contado essas 3 histórias para vocês. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal pra ficar legal. Se inscreva no canal pra ficar legal. Muito bem, se inscreva no canal da nossa igreja. Se inscreva no seu canal. Escrito aqui na tela, nós vamos ficar. Muito bem, o Henrique fez uma melodiazinha, ok? Boa história para vocês e bom divertimento e até o próximo.